Oi, gente abençoada, tudo bem com vocês, gente? Eu espero de coração que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Hoje eu tô aqui de volta mais uma vez para a gente poder ter uma conversa franca e conversar sobre 5 lições que a gente está aprendendo mundialmente, ou seja, estamos aprendendo no coletivo, em conjunto. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, a cada pessoa que tem se inscrevido aqui nesse canal. Eu espero que esse espaço seja a bênção de Deus para sua vida. Você que ainda vai chegar, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline e esse aqui é o Tempo com Deus, tá bom? Vamos começar a falar sobre esse assunto, né? Que não sai da nossa cabeça, não sai do nosso pensamento. Às vezes a gente até tenta sair, fugir um pouco desse assunto para respirar, né? É como se você estivesse submerso no mar e vira e mexe, você tem que botar a cabeça para fora para respirar, senão você morre sufocado. E é o que está acontecendo com a gente, né? A gente está sendo sufocado pelos noticiários, a gente está sendo sufocado pelas dúvidas, pelas incertezas, né? Pelos nossos próprios pensamentos, que às vezes sabotam a gente. Mas hoje a gente vai conversar sobre uma perspectiva diferente, que são 5 coisas que a gente está aprendendo junto. Ou seja, a gente está aprendendo aqui no Brasil, e tem gente aprendendo lá nos Estados Unidos, e tem gente que já aprendeu lá na China. Então eu vou compartilhar essas 5 lições aqui que a gente está aprendendo nesse período de pandemia. Vale ressaltar que é um período que meu pai de 70 anos nunca viu, tá, gente? Então é uma coisa inédita para muita gente, seja pessoas bem mais velhas aí, nunca viram esse tipo de coisa acontecer. Então tá tudo muito novo para todo mundo. Vamos começar a primeira lição que a gente está aprendendo no meio desse caos todo que tá no mundo. Eu já falei sobre essa lição aqui no meu primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal. Com certeza eu vou deixar ele aqui em algum dos casos, ele vai aparecer em algum momento aqui do vídeo, tá bom, gente? A primeira lição que a gente está aprendendo com tudo isso que está acontecendo é que nós não temos o controle de absolutamente nada. Mas isso soa muito repetitivo, né? Porque eu acho que eu já falei isso aqui em vários vídeos. Mas por que eu tô falando isso? Porque se você for voltar a rebobinar um pouquinho a fita, alguns tempos atrás, alguns meses atrás, acho que um dos vídeos mais procurados aqui do YouTube era como organizar o seu planner, que é uma espécie de agenda, né, que você vai ali, coloca suas metas, coloca seus projetos, coloca ali sua rotina. E eu acho que era um dos vídeos mais procurados aqui do YouTube, né? Virou um dos vídeos mais virais aqui do YouTube. E a gente tava nessa modinha, né, de anotar tudo, botar tudo no papel, regrar, planejar. E eu não tô te falando que isso seja errado. E eu sempre falo isso aqui, porque o que eu falo não é padrão para ninguém. O que eu falo não é padrão para ninguém. Eu tô usando só isso para te dar um exemplo, para te explicar como o homem ama fazer previsões. Nós amamos fazer previsões, fazer planos, tentar adivinhar o futuro, né? Saber se vai chover, saber se vai dar sol para a gente poder ir, para quem gosta, poder ir na praia, saber se aquele campeonato vai acontecer, saber se a gente vai poder fazer tal passeio, fazer tal viagem. Então a gente ama fazer previsões. E aqui no YouTube acontece muito isso, as pessoas querem muito aquelas fórmulas prontas, né? 5 passos para ficar rico, 2 passos para perder 15 quilos. Então a gente quer muito isso, prever as coisas e ter um caminho fácil e previsível para a gente poder seguir. Só que essa primeira lição está ensinando a todo mundo, não é só aqui no Brasil. O mundo todo está aprendendo que nós não temos o controle de nada. Por mais que a gente planeje, que é certo se planejar sim, você deve continuar se planejando. Mas acima dos seus planos, tem a vontade de Deus. E se Ele não permitir, nada acontece. Então isso é uma lição que o mundo todo está aprendendo. Que independente da economia sólida, independente da saúde em dia, independente do dinheiro no banco, todas essas coisas não podem te assegurar um futuro. Só Deus pode nos assegurar um futuro. Então, essa é a primeira lição que a gente está aprendendo com isso tudo. Vamos passar para a segunda lição. Na segunda lição, é uma das que eu considero assim muito importante. É como é bom abraçar. Parece simples, né? Mas como é bom abraçar. Nesse momento assim, e eu acho que eu falei isso também no primeiro vídeo que eu botei aqui no canal,
como eu tô sentindo falta, muitas pessoas estão sentindo falta do abraço. Porque mesmo que a gente volte, né, aos poucos, gradativamente, a gente volte a fazer nossas atividades, a gente ainda vai ficar com aquele receio de abraçar as pessoas. Porque esse período tá travando a gente disso. Então, você no automático, você vai ter uma dificuldade para voltar a abraçar as pessoas. Não que você não sinta falta disso, mas porque a condição que a gente está vivendo está nos impulsionando para ficar assim, para ser assim. E faz muita falta um abraço. Se você é uma pessoa daquelas que não gosta muito de grude, de estar muito próximo, com certeza você também já está sentindo falta de um abraço. Porque quando você abraça alguém, você compartilha calor, você compartilha sentimentos. E esses sentimentos podem alcançar a sua alma, podem confortar a sua alma sem que aquela pessoa fale uma palavra. Porque o abraço tem esse poder. Então, a segunda lição que a gente está aprendendo é como é bom abraçar. Por isso, quando isso tudo passar, quando a gente conseguir respirar diante de tudo isso que está acontecendo, não perca a oportunidade de abraçar as pessoas que você ama. Não perca a oportunidade de compartilhar com elas através do abraço aquilo que você tem de melhor, tá bom? Combinado? Então vamos partir para a próxima lição. A próxima lição, também todas são muito importantes. Essa aqui não fica atrás. A próxima lição é perceber o tempo. Gente, que lição importante. Quando as coisas estavam girando, né, o sistema estava girando normalmente, a gente não tinha tempo para perceber o tempo. Parece redundante, mas olha só o sentido da frase. Nós não tínhamos tempo para perceber o tempo. Ou seja, a nossa rotina estava aglomerada de tarefas, a gente estava cheio de tarefas para cumprir, cheio de coisas para fazer, e quando chegava o final do dia, você olhava o relógio e você, meu Deus, já são 6 horas da noite, eu ainda não consegui fazer nada. Por quê? Porque a nossa rotina estava lotada de coisas, que a gente ia amontoando ali, e a gente não estava priorizando aquilo que, de repente, era mais importante, a gente estava deixando de lado. E hoje, com isso tudo que está acontecendo, você está começando a perceber coisas simples que você não percebia mais. Por exemplo, um pôr do sol, um entardecer, né? O canto de um passarinho. A gente está percebendo a forma das pessoas tratarem a gente, está percebendo nossos filhos em casa, a gente está percebendo o ambiente da nossa casa. Coisas simples que a gente já não percebia mais porque a gente não tinha tempo. Porque a rotina estava lotada de coisas que eu posso classificar como supérfluas, porque a gente estava dando valor àquilo que não merecia tanto valor assim, né? Hoje, no período crítico desse, a gente está vendo quanto o afeto, o carinho, o sentimento é importante. Há pessoas que estão isoladas na quarentena com os seus juntos, com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Mas, pasmem, tem pessoas que estão isoladas sozinhas. Tem pessoas que estão precisando de alguém para conversar nesse momento e não tem. Tem pessoas que nesse momento estão precisando de alguém para tomar um café junto com elas e elas não têm. Então, gente, é muito sério isso. A gente está voltando a prestar atenção no tempo. E eu espero muito que depois que isso tudo passar, a gente comece a ocupar o nosso tempo com coisas realmente importantes. Tá bom, gente? Vamos partir aqui para a quarta lição que todos nós estamos aprendendo. Prestar atenção nos detalhes. Gente, isso aqui é fantástico. É fenomenal isso aqui. Porque como a gente estava num ritmo frenético de atividades, de coisas que a gente estava fazendo, né, que o dia todo ocupado, a agenda toda ocupada, então a gente não tinha mais a capacidade de percepção, de você olhar para uma coisa e você perceber ali pontos minúsculos daquilo ali e conseguir valorizar aquilo. É por isso que estava todo mundo tão doente, insatisfeito, ingrato. É por isso que a gente estava assim, porque a gente estava perdendo a capacidade de valorizar as pequenas coisas. E a gente está voltando a valorizar isso. A gente está voltando a valorizar momentos em família, almoços em família, as reuniões com pessoas, não estou falando reuniões pela internet, reuniões com pessoas da internet. Estou falando reuniões com seres humanos,
pessoas que você pode tocar, que você pode sentir e que você pode olhar no olho. E a gente não estava valorizando isso. A gente não estava prestando atenção nos detalhes, né? Por conta desse ritmo acelerado que a gente estava colocando no nosso cérebro, de forma que você não conseguia dar conta de mínimos detalhes que passavam batido pela sua vida, pela minha vida, e a gente não conseguia perceber, muito menos, se a gente não conseguia perceber, muito menos agradecer pelaquilo que a gente tinha à nossa volta. E o último aqui, eu botei, e esse aqui é muito importante, gente, olha, muito importante mesmo que a gente está aprendendo. A reencontrar a nossa humanidade. Mas, Aline, por que você colocou isso? A gente deixou de ser humano? De ser um ser humano? Não tô falando isso, que a gente deixou de ser um ser humano. Eu tô falando para você que o sistema mundial, o capitalismo, o trabalho em si, começou a sufocar na gente o ser humano que a gente deveria ser. Esse ser humano que tem que se importar com outro ser humano. Esse ser humano que tem que ter empatia. Esse ser humano que tem que deixar de ser egoísta. Então a gente estava perdendo essa capacidade de humanidade. Aí olha o que aconteceu. Veio uma pandemia, que agora essa pandemia te obriga a se proteger para proteger. Isso é ou não é uma lição de voltar a ser humano? Me diz aí nos comentários. Agora você tem que se proteger para proteger e o outro se protege para te proteger. A gente está voltando a restabelecer o elo de ligação que havia entre os humanos, que estava tudo muito perdido. Eu só se preocupava comigo, que eu tenho que comer, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que pagar minhas contas, que eu tenho que chegar no sucesso, que eu tenho que alcançar aquele carro, eu tenho que ter aquela mansão, eu tenho que ostentar nas redes sociais. E a gente estava perdendo essa capacidade de humanidade, de olhar aquele outro como se fosse você. Porque é isso que fala a palavra, que você tem que amar como você se ama. E hoje a gente está num período tão crítico que o outro não se proteger pode vir a contaminar você, que não tem culpa de nada. Então a gente está voltando a restabelecer o elo da humanidade mundial. Aquele elo que liga a gente por um simples fato de todos sermos seres humanos. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser comentar alguma coisa, bota aqui embaixo o que você achou. Se você tem outras lições aí que você está aprendendo também, compartilha aqui embaixo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família. E que quando tudo isso passar, nós venhamos ser humanos bem melhores do que nós éramos, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo.